Você sabe qual que é a importância do bem-estar animal? Você sabe me traduzir em números, em lucro ou prejuízo, o que pode significar um bebedor mal lavado, um manejo mal feito, um animal que é maltratado na fazenda? Pois é, esse é o tema desse episódio. Vamos falar de bem-estar animal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. E aí, me conta aqui nos comentários, você está gostando desse formato novo, estilo talk show? Né? Isso aqui já deixou de ser um podcast, viu, Pedro? Agora já é um bate-papo aqui, estiloso, né? Eu tô parecendo o Pedro Bial aqui agora nesse estúdio aqui, tô gostando demais desse formato. E comenta aqui o que você achou. E já que você está comentando, já aperta o dedo nesse botão vermelho que está aqui embaixo, ó, que é o inscreva-se no canal. Então inscreva-se no canal aí, compartilha esse conteúdo, porque coisa boa você já sabe, né? Você tem que esparramar no mundo. Fechou? Deixa eu falar um pouco aqui da nossa convidada, para você ver aqui o tamanho do currículo dela, ó. Presta atenção. Ela é formada em zootecnia e construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o agro e na formação acadêmica. Ela já me disse aqui que ela sentiu no coração dela que a docência é para ela. Ela é natural de Catalão, deixou o interior ainda muito jovem para seguir os estudos, aos 17 anos, que foi quando foi aprovado no vestibular e já mudou para Goiânia. Desde então acumulou experiências aí no setor, viajando, trabalhando diretamente com a pecuária e participando de diversos cursos de aperfeiçoamento. E atualmente, além de atuar como representante de um laboratório veterinário, ela é mestranda na Universidade Federal de Goiás, que é a melhor do mundo, né, diga-se de passagem, unindo prática profissional e aprofundamento científico. Nossa convidada é a Isabelle Vistorino. Seja bem-vindo, doutora Isabelle. Muito prazer. Nossa, fiquei muito lisonjeada com esse convite. Na verdade, quando a menina me mandou essa mensagem, eu fiquei pensando assim, meu Deus, de onde me descobriram, né? Porque parece que a gente vive numa currutela tão pequena, mas Goiânia é tão pequeno que conhece todo mundo. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui nesse lugar. Acho que é o lugar mais chique que eu já vim, tá, pessoal? Que isso? É porque vocês não viram aqui fora nas câmeras, nas caixas aqui, isso tudo bagunçado. É porque a gente sempre tá acostumado com sala de aula, ou auditório cheio, alguma palestra, mas podcast, esse é o meu primeiro e tenho certeza que vão vir muitos por aí. Bom demais, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite, né? Claro, com certeza. Já que ela roda tanto aí, fica viajando. Bom, e se você foi convocada para participar do Agro2, é porque você tem algum conhecimento acima da média. Então você tem alguma coisa importante para compartilhar com a gente. Tô me sentindo lisonjeadíssima, porque, né, eu vi que colegas que estudaram na mesma instituição, o Raposo, Daniel Rabelo, vi o professor Hugo Peron, vi o Marcos Barcelos Café, que foi o meu professor, enfim, né, grandes potências do agro, e sentar aqui nessa cadeira, nessa mesa onde esses grandes nomes passaram, pra mim, eu tô me sentindo assim, uma popstar. Hoje é o meu dia. Bondade sua. Mas, ó, o agronegócio, Isabela, aqui em Goiânia, né? No Brasil, vai de modo geral, ele é grande em faturamento, mas ele é pequeno em pessoas, sabia? Então, assim, é uma rede muito pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Exato. Então, assim, e todo mundo conhece o Agro2, lógico, né? Tá todo mundo aí dentro. Mas, ó, vamos falar então aqui, né, que hoje você desempenha um papel importante aí dentro do bem-estar animal. É isso? É. Então, na verdade, desde a época de graduação, eu já tinha esse olhar do bem-estar. E geralmente a gente fala muito do tal do boitecnista na faculdade. Boitecnista? Né? Que todo mundo que forma quer ir mexer com boi. Poucos vão para as áreas de monogástrico, né? E é uma diferença muito grande entre o pessoal que vai trabalhar com ruminantes com o pessoal que vai trabalhar com monogástrico. Então a gente fala, e a faculdade está formando muito boitecnista, sabe? Tem que parar com isso. E eu fui pro lado do boitecnista, né? Quando eu estava terminando a minha graduação, eu fui fazer o meu estágio curricular obrigatório na empresa Minertal, inclusive, né, se eles estiverem assistindo, um beijo pela oportunidade, né, a Letícia, que não sei se você conheceu, que me deu ali. Cara, o dia a dia de uma fábrica é muito interessante. Coisa assim, que às vezes na faculdade mesmo a gente não aprende. Aí quando a gente vai para a vida, a gente vê quanto é
quanto cada grão é minucioso, quanto o processo de seleção precisa ser muito específico, sabe? Fui aprender o que era POP na minha cabeça. O que é POP? Procedimento, procedimento operacional padrão. A gente aprende isso na faculdade? Não aprende, a gente aprende isso na vida. Então, ali foi onde me deu a base para eu ter mesmo meu primeiro emprego, que foi numa empresa muito grande ali da Castelo Branco, uma empresa muito boa, que me abriu, né, aí a porta de primeiro momento. E, enfim, o bem-estar sempre esteve na minha carreira acadêmica, tanto que eu fiz o meu TCC relacionado ao bem-estar, que eu via que não era uma preocupação de ninguém. Tipo, todo mundo quer comer a carne boa, quer tomar um leite gostoso, quer que a vaca produza mais, quer que o boi engorde mais, mas ninguém tá preocupando se o boi tá satisfeito ou não. E aí eu comecei mesmo com essa pesquisa, né, de vir assim, o que eu posso fazer como profissional para melhorar? Porque uma mudança, ela não vai ser do dia para a noite. Até porque acho que envolve uma mudança cultural também, né? Exatamente. Igual o cara de 70 anos, que tá lá, sempre tocou a fazenda de um jeito. Chega uma menina nova hoje, um rapaz que acabou de formar, e fala, esse jeito que o senhor tá fazendo tá errado. Aí ele, mas eu fiz assim a vida inteira. Então, assim, cada fazenda tem suas peculiaridades. E cabe a nós dar o nosso melhor. Então, eu via que a fazenda não era só o lucro, sabe? Eu sempre consegui ter um olhar diferente, assim, pro animal mesmo, e comecei a desenvolver pesquisas mesmo em relação a isso, sabe? Coisas de atrocidades que eu via em fazenda, coisas que eu, como pessoal, Isabelle, nossa, de falar assim, isso é muito mole, mas não é questão de ser mole ou de ter dó, é de realmente o que hoje é uma das frases, né, do bem-estar, é a frase que vale até para nossa vida pessoal mesmo, que o animal, ele precisa ter uma vida que vale a pena ser vivida. Perfeito. Então, não é ali colocar um tanto de animais num local pequeno, que ele vai manter o estresse. As fazendas, muitas vezes, querem arrendar para a soja, deixa um gadinho ali no fundo do quintal, superlota esse lugar, né? E a gente tem ali aquela perspectiva de talvez um animal por hectare, né? Um A, que a gente fala, não chega nem a isso. A pecuária vem, infelizmente, perdendo esse espaço, né? Para a agricultura. No sudoeste goiano mesmo, eu lembro que teve uma febre, né, lá, já chegou, não sei se você pegou essa época, do mormo? Alguns anos atrás, não, de que já foi a maior bacia leiteira do estado de Goiás. O sudoeste? O sudoeste, ali, já tá aí, aquela região. Acho que eu sou meio novo ainda. Tiveram essa fase, assim, já chegou. E, às vezes, quando eu ia para atender, né, naquela região, eu via um mar absurdo de soja e com um compost barn abandonado, assim, você pensa o quanto a pessoa gastou, né, de investimento para fazer aquele compost para no final arrendar para a soja porque acha que a pecuária não dá mais lucro, enfim. Aí também entra o bem-estar animal, né, porque se a gente comprovar que se tiver dentro dos parâmetros de bem-estar animal, se uma fazenda seguir todos esses protocolos, lá no final, ela vai ter um lucro. E isso é comprovado financeiramente e cientificamente falando. Eu tô falando aqui como animal science mesmo, que daqui uns dias serei, se Deus quiser, né? Já tô aí no mestrado, já entrando no doutorado. E é tudo comprovado, tudo que a gente fala é comprovado, né? O bem-estar hoje, ele não é só uma cultura, né? Mas, Isabelle, mas isso é uma coisa que você acha que é uma coisa que acontece em, sei lá, em 20% das fazendas, 10% das fazendas? Você tem um número assim para falar assim, qual que é o nível de cuidado que o produtor hoje, o pecuarista, tem com o gado, assim, de questão de bem-estar? Olha, eu vou te falar que, infelizmente, a gente ainda não tá no patamar que deveria, mas que a gente avançou muito, principalmente de 2000 para cá,
Porque no ano de 2000 fizeram, né, ali uma lei onde implantava-se o bem-estar. Então começou a virar lei. Não era assim, ai, como todo mundo quer. Na verdade, a história do bem-estar animal, ele começou com aquele filósofo, René Descartes, que a gente estuda na escola, né? Ali na fisiologia. Plano cartesiano? É, exatamente. Ele, como um propagador de ideias da época, ele falava que animais eram seres sencientes. Então, assim, uma breve história do bem-estar animal é isso. Ele acreditava que animais não eram seres sencientes, então não tinham medo, não tinham dor, não tinham nada. Então, assim, você pensa o que esses animais naquela década sofriam, né? Ali na década de 60, por aí. 1600, por aí. E aí foram avançando. Quando chegou na década de 60, 1960, 1964, algumas ativistas, mulheres inclusive, entre uma delas muito conhecida, a Ruth Harrison, fez um livro onde ela denunciava. Foram 2 livros que ficaram muito grandes assim. Ela denunciava a forma como os animais eram tratados, e teve um outro livro de uma outra escritora, que agora, se não me engano, é Rachel alguma coisa, que ela fez um livro que chama Primavera Silenciosa. Ah, esse livro é famoso. Esse livro foi muito famoso. Foi aí que começou a Lei das 5 Liberdades, veio depois, né? A Lei das 5 Liberdades, os 5 domínios, veio a Lei de Bramble na Inglaterra, onde foi que instaurou o bem-estar animal. Esse livro da Primavera Silenciosa era porque o nível de agrotóxicos que eles usavam nas plantações eram tão grandes que as cascas dos ovos das aves rachavam. Então, não tinha mais aves. Então, por isso que fala Primavera Silenciosa, né? E foi com essas denúncias que teve ali um movimento ativista mesmo. E aí, em 1964, se não me engano, foi assinado o Comitê de Bramble, né, na Inglaterra. E que aí a gente vê que são os 5 domínios do bem-estar, que é livres de fome e sede, que é o que a gente segue até nos dias de hoje. Livres de fome e sede, livres de dor, livres de desconforto, enfim, tudo que deveria ser, né? E você tinha me feito uma pergunta sobre as fazendas, não vou fugir da sua pergunta não, Pedro. Só precisava contextualizar o começo do bem-estar mesmo. As fazendas hoje em dia, é nosso papel como profissional levar informação. Porque quem tá ali já tem uma opinião formada. E é muito difícil você mudar a opinião de uma pessoa, sabe? A gente tem que chegar com informação. E eu aplauso os nossos profissionais hoje que têm feito isso, os laboratórios, as empresas de consultoria. Mas eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, muito e a gente deixa em desejar muito em algumas questões. Por exemplo, a vacina, né, da aftosa, que é obrigatória. Em outros países também são obrigatórios, inclusive, se não me engano, Santa Catarina é o nosso estado que não é obrigatório mais para a febre aftosa. Acho que Goiás também, né? Levou o título, e agora Goiás entra nesse título, então é ótimo pra gente. Mas eu falo assim, da vacina, né? Da vacina não, da marcação. Aquela marcação com ferro é extremamente estressante, pra você parar pra pensar no bem-estar. Nossa, é uma queimadura, né? É uma queimadura. E em 2003, a Europa já não faz mais isso, já não tem essas marcações, sabe? Então, assim, a gente tem bem-estar na fazenda? Tem, mas poderíamos melhorar mais. Tem brechas pra melhorar, né? Tem brechas pra melhorar. Tem um amigo meu, até mandar um abraço pra ele, o Fernandão, ele tem uma empresa que chama Rubber Tank. Sim. Que ele pega pneu de trator de mineradora, e aí ele recicla e faz tipo um bebedor. Sim. E aí ele vende isso pro Brasil inteiro, acho que até na América do Sul. E ele falava muito de qualidade de água, né? Que a gente tava conversando aqui mais cedo. Que a água do bebedor do gado,
você tem que olhar para ela, você tem que ter coragem de beber aquela água. Exatamente. Se você não tiver coragem de beber, tá impróprio para o boi consumir também. E a água também é um fator importante, porque ele limita o ganho de peso do animal, né? Se o animal não tiver uma água de qualidade, isso já vai traduzir em prejuízo financeiro para quem está produzindo, né? Eu tenho cada foto de bebedor, que é as fotos que eu mostro nas minhas aulas que eu dou, né? Ou em algumas palestras que eu vou. Eu gosto tanto das fotos dos bebedores, quanto das fotos das árvores. Porque às vezes a gente pensa, ai, nossa, eu tô com um pasto lindo, um pasto enorme, assim. Aí você vê as vacas, não tem uma árvore, não tem uma sombra, não tem nada. Eu tenho uma foto na cidade de Itapirapuã, inclusive, que a gente tava falando, de uma fazenda muito grande lá, eu vou esquecer o nome, mas era ali na linha do boi, a linha do boi famosa, né? Sim, onde tem a Talismã, ali, né? Na Jussara, onde tem a Talismã, tem a Fazenda é o Amor, tá Como é que chama do Chitãozinho Chororó também, que é ali? Esse eu não... Tem uma fazenda, não sei se é Rancho Fundo. Tem mesmo. Aí já é quase no final da estrada. Da linha do boi. É o Chitãozinho, é do Chitãozinho. Tem mesmo. Mas o que era? Nós estávamos falando? Do bebedor. Do bebedor. Cara, quando eu vejo aqueles bebedor cheio de alga, eu viro na cara do produtor e falo, tem coragem de beber essa água? Aí não, é bebedor de vaca. Eu falo assim, pois é. Pelo menos 2 vezes na semana. Vamos tá limpando, sabe? Vamos tá fazendo... Porque isso não é difícil. Você pegar uma vassoura, esfregar um bebedor, meia hora, o peão, o colaborador tá ali fazendo um trabalho, né? Com uma boa equipe, não é trabalhoso. E isso a gente tem que mostrar para ele em dinheiro. Outra coisa, às vezes, que o produtor pensa que tá relacionado ao bem-estar, mas que às vezes ele não tá nem aí, é, por exemplo, na hora da embarcação. O animal sofre demais, paulada demais, aquele monte de boi, né, chega cheio de hematoma, o produtor perde. Se por exemplo, um hematoma, isso é dado científico que eu tô te falando, um hematoma na carcaça de um bovino gera por volta de 500 gramas de retira de músculo, de pele, enfim, de carcaça. Chega animais que chega a ter 8. Então, você multiplica isso, você pensa o quanto que o produtor tá perdendo no dinheiro. Você pega uma carreta de 20 boi aí. É muito dinheiro que ele perde. No final do ano, né? Você é um cara que... Não, porque para quem conta dinheiro para comprar a comida, devia contar também o dinheiro nessa hora, né? Porque às vezes o produtor, ele é muito regrado. Proteinada, 300 gramas por animal, vamos dar só 300 gramas por animal, que eu não quero o custo. E ele pensa só no custo dos produtos que o animal vai consumir e não pensa em outras coisas que poderiam ser melhores. Por exemplo, quando o animal... A gente já tem, né, relatos de comportamentais mesmo, a gente falando de bovino. Quando a gente chega por trás do bovino, numa área que é cega do bovino, e chega ali com pau, com a vassoura, para ele entrar, cara, aquilo causa um estresse enorme, causa hematoma, porque você tá numa área onde o bovino não consegue ver. Então, o que ele vai tentar fazer ali? Ele vai tentar virar para ver o que tá acontecendo, entendeu? Então, aquilo ali machuca e quebra chifre, e rasga teto, e enfim. O bem-estar inclui uma série de fatores. Uma vez eu acompanhei um manejo numa fazenda, Isabel, porque hoje eu tenho cara de menino de apartamento, mas eu já rodei muita fazenda, né, do Brasil inteiro. Eu também tô menino de apartamento agora. Já acompanhei muito manejo de gado, né, teve uma época que eu trabalhei com software de gado, e aí eu implantava esse sistema nas fazendas, então eu acompanhei muito manejo, mas muito, de ATF, de vacinação, de desmama, de tudo quanto é coisa que você pensar, eu já acompanhei. E eu lembro que tinha uma técnica que sempre eu gostava de usar com o pessoal quando ia fazer esses manejos, que era o seguinte: fechou o gado no curral, eu gostava de passar o gado uma vez todinho no curral para o gado conhecer o curral. Para ele conhecer e ele depois ter a resposta afirmativa. O manejo era outro, porque o animal sabia o que ia acontecer com ele, para onde que ele ia, né? E aí muitas vezes, por exemplo, no IATF, que é um manejo sensível, né, que o índice de prenhez está totalmente relacionado com o bem-estar que o animal está naquele momento. Então, assim, se a vaca passava no brete lá e não entendesse o caminho,
a vaca ficava agitada, aquele trem, e às vezes o veterinário errava lá a inseminação, mas isso aí faz diferença, não faz? Faz demais. Você sabe que a gente chama de memória mesmo, né? Quando ele vai, ele precisa de acostumar. Então, por exemplo, que a Carmen Pérez, que é a que a gente estava falando antes, que eu sou super fã dela, mas é muito fácil a gente implantar uma coisa na nossa casa, né? Então, hoje eu ensinei muito pro meu pai, porque meu pai é um pequeno produtor. E agora, ai, menina, inventou Pequeno produtor, 10 mil cabeças? Não, o pequeno produtor chega nem em 100, é coisa caseirinha mesmo. Agora inventou de mexer com granja. Granja de frango caipira. Montou uma granja pra mim e pra minha irmã lá em Catalão. Mas ali perto ali tem o povo do Pires do Rio, que é forte, ó. E só vendeu. Tem, na Friaco, mas o nosso é caipira, né? Eles não quer assim, tanto, por enquanto, assim, né? Vamos ver os passos mais pra frente. Tá no começo, a gente já tem ali chocadeiras, a gente tá com 300 animais ali. Só que, de verdade, eu vou falar assim, quando a gente estuda muito uma coisa, a gente deixa outra a par, né? Então, eu agora, nessa fase da minha vida, eu preciso pegar na mão lá, já até marquei, já falei com a minha orientadora, a professora Clorinda, não sei se você conhece. Falei, professora, meu pai inventou isso agora, o que eu faço? Porque eu não sei nada de frango, me ajuda. E ela, não, você vai marcar com café, você vai sentar lá e ver tudo que a gente faz, enfim. O que era que a gente tava falando antes? Eu sempre fico assim, porque a cabeça é ruim. Você tava falando gente, não ri não. do que seu pai inventou lá, esse manejo. Ah, tava não. falando da Carmen Pérez. Da Carmen Pérez. Da eu falo Carmen assim, que assim como ela fez essa implementação na fazenda dela. Ah, sim. Então, muitas coisas, eu como zootecnista, eu falei, pai, vamos começar a fazer assim, não fazer desse jeito mais. Porque antigamente, era assim, ai, vaca para passar para um passo pro outro é na paulada, é no cavalo e dando paulada e dando pedrada, que é assim que o gado vai. Eu, não é assim, as vacas são dóceis. A vaca, ela tem principalmente a mania de esconder o leite. Se chega Estranho, né? um estranho na fazenda, por exemplo, Esconde. o peão aquele dia não pode trabalhar e chamei um outro peão para vir aqui. Cara, você percebe no dia, na hora, uma esconda do leite das vacas. E o bem-estar, por exemplo, ele é tão importante, a gente falando de gado, né? A gente tem aí o Nelore, né? Que é para corte, o Angus para corte, a gente tem aí o holandês que é para leite. São ambos tipos de bem-estar diferente, mas você já viu, por exemplo, o gado de leite? Não sei se você já chegou a ver dados estatísticos sobre isso. Sabe aquele sombrite? Nem todas Sim. as fazendas são tecnificadas para isso, né? Na verdade, somente os grandes grupos. Mas deixar ali a vaca em aspersão 40 minutos a 1 hora antes da ordenha, para que ela resfrie o corpo e o leite dela desça, aquilo aumenta de 2 a 3 litros a mais no dia da vaca. Isso o que é? Bem-estar, ambiência, comportamento. Que são coisas que nós, como profissionais, não podemos deixar passar. Porque isso também é dinheiro. Total, né? É aquele ditado, né? Não adianta nada você ter uma Ferrari e colocar um motorista que não tem experiência, né? Para pilotar, né? Então, se o animal exprimir toda a qualidade genética que ele tem, é manejo mais ambiente, né? Eu tenho a gente falando de ambiente, né? De como o ambiente importa. Eu vi a Carmen Pérez falando que ela mostrando assim uma foto no Instagram dela, que ela plantou umas paineirazinhas assim numa estrada, e aí tinha o pasto, tinha a cerca e tinha as paineiras assim, sabe? E aí ela mostrava as vacas assim, sabe? Lá perto das paineiras, umas comendo, uma sentada ali, ruminando. E eu tenho uma foto um pouco parecida, mas não desse formato dela, que é uma que eu uso nas minhas palestras e nos cursos que eu dou, enfim, nas minhas aulas, que é uma árvore muito grande, tipo uma árvore de manga, e aí um pasto seco, sem nada, umas 100 vacas, assim, todas em volta da árvore, debaixo da árvore onde estava a sombra. Isso é bem-estar, isso é conforto térmico, que a gente precisa parar para pensar.
Ai, porque as pessoas sempre têm a desculpa quando a gente fala, vamos plantar mais árvore, vamos fazer isso pra melhorar o bem-estar da fazenda, enfim. Aí o pessoal fica assim, ai, mas isso é caro. Eu falo, gente, é plantar árvore, não é caro. Aí depois, se precisar de derrubar, gente, se precisar de derrubar depois, derruba, mas vamos ver. Eles pensam assim, não, porque o Nelore é rústico demais. Aguenta, né? A genética dele foi feita pra isso. Mas a gente já parou pra pensar que por fora da pelagem branca, a pele do Nelore é preta e ela absorve e não consegue refletir a imagem do sol. Então, assim, o conforto e o estresse térmico que esse animal sofre, sem ter um sombreamento, sem ter ali... Gente, sombreamento a gente tá falando de árvore. A gente não tá falando de uma super estrutura pro gado ficar sentado. De R$100 o metro quadrado. Não, gente, é de uma plantinha, sabe? De qualquer árvorezinha do cerrado que a gente deixa ali, que possa fazer uma sombrinha para essa árvore. Enfim. E hoje você dá aula em faculdade? No mestrado, eu dou aula lá com os meus professores, né? Ali os meus mestres, que a gente precisa ter umas horas lá no a UFG cumprir mesmo. na UFG mesmo. Qual disciplina? Também disciplina de bem-estar animal. De bem-estar animal, com o professor Paulo Hellmeister, que foi o meu orientador na graduação. Agora vai ser também vai estar na minha banca de qualificação, que agora eu pego o mestrado, né? Enfim. Você termina o mestrado esse ano? Termino, é porque termina em março, né? Tipo assim, eu termino em ano, mas a gente pega meio que o diploma em março. Mas eu já tô qualificando agora já. Tipo, a qualificação é tipo o resumo final, aí depois você faz só alguns ajustes finais, enfim. Mas eu sou muito convidada para palestras, por exemplo. Eu fui convidada para uma aula na faculdade de Inhumas, na FACMais, pelo professor Júlio. E lá me contaram uma história muito engraçada, assim, que não vou expor as pessoas que eu sei quem é. Fala o milagre, mas não fala o santo. Falo milagre, mas não falo santo. Parece que tinham tido um evento ali na faculdade e uma veterinária de equinos que tá se reconhecendo ali naquela região me soltou no meio da palestra. Ah, porque o rumen do cavalo... O rumen do cavalo? Gente, aquilo. Ué, aí não. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, peraí, como assim o rumen do cavalo? Sabe? Não, fiquei em choque, assim, sabe? Por isso que eu falo que a gente tem que levar informação boa. Muita coisa. E aí eu trabalhei no agro muito tempo, saí da faculdade e comecei a trabalhar, viajar. Saía segunda-feira, chegava sexta, chegava sábado, aquela vida louca de morar dentro de um carro, morar dentro do hotel. E vivi muito agro em si, mas aí teve uma hora que eu falei assim, que eu sempre tive essa coisa da docência, essa coisa de ensinar o que é certo, porque parece que na nossa vida a gente só vê o que é errado, então assim... Sabe aquele professor na sua infância que te inspirou e que você lembra até hoje? No meu futuro, eu quero ser uma pessoa assim, sabe? Uma pessoa que as pessoas vão lembrar, vai falar, nossa, eu aprendi isso com a professora tal, sabe? Nossa, eu aprendi isso numa palestra que eu vi de fulana de tal, que não é assim. Então, eu sentia, Isabelle, dentro de mim, esse desejo de voltar. Só que a gente olha e fala, pô, financeiramente, como é que fica isso, né? Porque, assim, a gente é independente, trabalha, né? Tem carro de empresa, tudo, depois vai sair tudo do nosso bolso. Enfim, foi uma reviravolta, até que eu consegui entrar, e eu deixei com Deus, eu falei assim, é uma vontade minha, mas o Senhor é que sabe. Se eu vou conseguir passar no processo seletivo ou não do mestrado. E eu falei, se eu passar, eu vou ter coragem de pedir conta. E falei assim, e aí deu o resultado, eu passei. Aí, Pedro, eu falei assim, gente, agora como é que eu peço conta? E outra coisa, eu vou viver de quê? Mas nova desse jeito, sem nenhum passarinho pra dar água, é a hora mesmo. Não, mas aí, então, isso que eu pensava assim, eu não sou nova tão assim não, tá, gente? Eu tenho 27 anos. Nossa, você realmente tá velha. Eu me sinto.
Não, eu me sinto, mas eu pensava assim, cara, ou eu volto agora pra universidade, ou eu não volto mais. Porque assim, não acho que toda mulher, tá? Mas eu, especificamente, eu quero muito ainda eu tenho, assim, o sonho de casar daqui muito tempo, de ter filhos daqui muito tempo também, se Deus quiser, né? Então eu tinha assim, como é só eu e eu na vida, e eu sou dona das minhas decisões, eu sei que se eu quiser voltar a estudar, é agora. Porque depois eu acho que não é mais o momento. Pelo menos antes dos 30. E aí eu passei, eu lembro que... Aí eu já estava em outra empresa que eu comecei a atender muita área pet. Mudei assim, atendia muito do agro, mas atendia lojista, né? Com a representação. Que é hoje o que emprega as pessoas, inclusive a gente não sai da faculdade sabendo disso, que na verdade a faculdade não nos prepara para a área comercial, mas é o que tem para fazer a área comercial. É o que mais tem. É o que mais tem para fazer. A gente vira vendedor de alguma coisa. Eu lembro uma conversa que eu tive com o Daniel Rabelo, uma vez que nós nos topamos lá em Jataí, na região sudoeste, e eu falei, nossa, Daniel, tô assim e tal, nossa, me sinto uma vendedora de sal, tipo, como se eu estivesse me sentindo mal, sabe? Tipo, nossa, eu formei e virei vendedora de sal. Mas é onde tá tendo que mais ganha dinheiro. E aí ele falou assim, Isabelle, você não sabe a oportunidade que você tá tendo. E assim, não, eu sabia que dava dinheiro e tudo. Só que eu me sentia assim, meio mal, tipo, me sentia, sabe? Subutilizado. Tipo, como se eu tivesse virado um vendedor. E claro, tive o maior prazer de ser vendedora de sal. Mesmo que... E aí o Daniel me abriu os olhos, né? Ele falou assim, não, você tá dando rata, hein? Para com isso. Não tem nada disso. Tem espaço para todo mundo. Todo boi precisa de comida. Toda vaca precisa de comida. Toda fazenda precisa, nem que seja ali de um sal, de uma ração. Todo lugar precisa. Você tá dando rata. E eu assim, não, é verdade. Porque aí comecei a me sentir meio mal, assim, né? E, enfim... Aí fui para a área comercial da representação que eu te falei. Comecei a atender tanto de grandes, mas aí eu lidava só com lojista, então a gente levava mais conhecimento para o lojista mesmo. Nessa época eu fiquei mais fora do agro, dentro da fazenda em si, e comecei a atender muito pet. Mas nisso eu vi também a deficiência do bem-estar. Por exemplo, eu sei que tem clínicas ótimas e clínicas muito renomadas aqui em Goiânia e na minha área onde eu tava, mas eu sabia que assim, que por exemplo, se acontecesse alguma coisa com o meu cachorro, eu pensaria, putz, que lugar que eu vou levar, que seja assim de minha total confiança, que eu sei que vai seguir os princípios do bem-estar e blá 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 e toda essa conversa, porque tem gente que acha que é balela, sabe? Que não é uma coisa assim, nem todo mundo tem essa mente aberta e essa visão. E reparando nessa deficiência, um dia eu tava indo a trabalho, tava ali passando pela nossa universidade, né? Que você falou que você também formou lá, tava indo atender uma clínica por ali. E eu falei assim, cara, eu vou bater lá na porta. E eu tava de uniforme assim, era hora do almoço. Falei, eu vou lá na professora Maria Clorinda, que era que eu conheci ela, não tinha me dado aula, mas eu a conheci, você deve ter conhecido também, ela é bastante famosa. E eu falei assim, eu vou lá. E eu fui, tava de uniforme, falei, professora, é isso, eu quero voltar a estudar, não sei o quê, nananã. E ela de cara me aceitou. E aí começou todo aquele processo do mestrado, que é um processo gigantesco. E eu não podia falar nada, porque eu não sabia se ia dar certo ou se não ia. Deixei nas mãos de Deus, assim. Você começou como ouvinte? Não, comecei normal mesmo. Mas assim, é porque assim, você tem prova, e tem prova de inglês, aí você tem que montar o projeto. O seu projeto tem que ser aprovado e só depois sai. E eu pensei... Tem 3 anos que eu saí da faculdade, tipo, o povo geralmente já tem aquele monte de publicação, eu não tenho nada, o que eu tenho é a carteira assinada e o que eu vivi no agro, que inclusive foi muito bom, porque eu tive a experiência na prática mesmo, né, e hoje o que eu levo para os meus alunos é o que eu vi na prática. Aí acabou que ela me aceitou, e aí eu coloquei, né, mais uma vez aquilo de
Deus, se eu passar, e agora? Se eu passar, eu tenho que pedir conta. Vou viver de quê? Meu Deus do céu. Mas aí deu certo, porque eu tenho um network muito bom, graças a Deus. E entrei no mestrado, conversei com o meu patrão na minha época. Ele super me deu apoio. E, enfim, estamos aí falando e distribuindo o bem-estar animal e o comportamento animal, que é a minha linha de pesquisa. Se Deus quiser, para o Goiás, para o Brasil e para o mundo, porque vem aí o doutorado fora. Amém. Show de Se bola, ele Isabel. quiser. Parabéns pelo seu trabalho, Muito pela obrigada. sua participação aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Olha só, falei demais. Passa tão rápido, né? Que a gente já tem 40 minutos, Pedrão, que a gente tá conversando aí. Eita, conversa fiada demais. E foi ótimo, mas acho que deu para esclarecer muita coisa, né, pro pessoal que tá acompanhando aí o episódio, sobre a importância do bem-estar animal, né? O que isso pode trazer de consequência para a propriedade. E é isso, deixa suas redes sociais aí, um pouco como é que o pessoal te encontra aí. @zootecnista Isa. Isa, ISA. Normal, isso. @zootecnista Isa. @zootecnista Isa. Esse arroba, hein? Ficou bom? Ficou bom. Show de bola. Obrigada. E é isso, moçada. Você que está acompanhando esse episódio, se assistiu até aqui, já valeu o seu like e a sua inscrição no canal, né? Inscreve aqui no canal. Quer saber de tudo que acontece no agronegócio, no Brasil e no mundo? Acesse aqui, ó, agro2.com.br, que lá nossa equipe de jornalistas estão diariamente trazendo as pautas quentes do agronegócio, da geopolítica, de tudo que acontece nesse nosso mundão velho sem porteira. Fechou? Compartilha, esparrama no mundo. Bora pro próximo, que tem só 400 episódios aqui na galeria do canal para você maratonar todos. Tamo junto, valeu, um abraço, até mais.